Dando então continuidade ao nosso estudo dos prismas, hoje nós vamos falar de um caso particular, que é o paralelepípedo reto retângulo e o cubo, que é um caso particular de paralelepípedo reto retângulo. Então, primeiramente, vamos entender o que é considerado um paralelepípedo reto retângulo. O paralelepípedo reto retângulo é um prisma cujas bases são retangulares. Então, todas as faces desse paralelepípedo são retângulos. Como consequência, todas as suas faces são retângulos e qualquer uma delas pode ser uma base. Então, esse daqui é um exemplo de um paralelepípedo reto retângulo, tá? Um bloco retangular. Então, sempre que eu tiver um paralelepípedo, eu vou ter três dimensões: comprimento, largura e altura, que aqui a gente vai representar por A, B e C. E sempre que for falado diagonal do paralelepípedo, é o segmento que une dois vértices, os dois vértices mais distantes possíveis. Então, por exemplo, esse segmento aqui seria uma diagonal do paralelepípedo, tá? Eu posso desenhar, essa daqui seria uma diagonal, ou eu poderia pegar desse vértice aqui até esse vértice aqui, seria uma outra diagonal, tá? E elas teriam o mesmo tamanho. Então, o diagonal é o maior segmento que eu consigo desenhar dentro desse paralelepípedo. Aí, nós temos três relações importantes. Sendo A, B e C as dimensões, do jeito que eu fiz aqui, A, B e C, tá? Isso daqui é independente da ordem, tá? Sendo A, B e C as dimensões, nós temos a área total desse paralelepípedo é dado pela expressão 2 vezes AB mais AC mais BC. O que acontece com essa fórmula aqui? Da onde que vem essa fórmula? O que é a área total? É a soma da área de todas as faces do paralelepípedo. Por que tem esse 2 antes do parênteses? Se você pegar aqui, como que eu faria para calcular, por exemplo, a área da base aqui desse paralelepípedo? Seria A vezes B. Só que além dessa base aqui, a parte aqui de cima, a face aqui de cima, teria essa mesma área. Então eu teria AB aqui, então eu teria 2AB. Por isso que esse 2 fica fora. Do mesmo jeito que eu tenho essa face aqui da frente, seria A vezes C. E aí, como eu tenho duas faces iguais, então eu tenho 2AC. E essa face lateral aqui, B vezes C, como eu também tenho duas, seria 2BC. Então, colocando 2 em evidência, a gente tem essa expressão. Nada impede de que, se você não lembrar dessa fórmula, você faça esse cálculo do jeito que eu falei. Calcula a área da base e depois faz vezes 2, porque você tem essa área aqui de cima. Calcula a área dessa face aqui, depois faz vezes 2, porque você tem essa outra face que tem a mesma área. E calcula a área dessa face aqui da frente e depois faz vezes 2, porque a área de trás é a mesma. Então, nada impede você usar isso se você não lembrar dessa expressão. A outra relação é o volume. Esse daqui é mais fácil de lembrar e é bem simples, que segue a nossa ideia do prisma. Como que nós falamos que a gente fazia para calcular o volume do prisma? A área da base vezes a altura. No meu caso aqui, a área da base seria A vezes B, porque a base é um retângulo. E a altura é C, por isso que o meu volume é A vezes B vezes C. E essa diagonal, a diagonal do paralelepípedo, a gente usa a seguinte fórmula. Diagonal é igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, que são, né, comprimento, largura e altura. Depois, nós temos o cubo. O cubo é um paralelepípedo reto retângulo, ele é um caso particular, que possui todas as arestas com a mesma medida, ou seja, todas as suas faces são quadrados. O cubo é um poliedro regular, ou também chamado de hexaedro regular, ou seja, um poliedro, né, que tem 6 faces é um hexaedro, e é um hexaedro regular porque todas essas faces são quadrados. Então, a diferença entre o cubo e o paralelepípedo é que o cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, se eu falar que o meu cubo tem aresta A, todas as arestas desse cubo medem A. E a diagonal é a mesma ideia.
é o maior segmento que eu consigo desenhar aqui dentro desse cubo. No caso do cubo, sendo A medida da aresta, nós temos as seguintes relações. A primeira, a área total do cubo é dado por essa expressão, 6 vezes A². E é fácil de você entender o porquê disso daqui. Todas as faces são quadradas. A área de um quadrado aqui, por exemplo, se eu pegar esse quadrado da base, a área seria A vezes A, que é a mesma coisa que A ao quadrado. Como eu tenho 6 faces iguais, 6A². O volume é dado por essa expressão, A ao cubo, que também é fácil de você perceber o porquê. O que é o volume? A área da base, A vezes A ao quadrado, vezes a altura, que também é A. Então, A ao quadrado vezes A ao cubo. E a diagonal do cubo é dado por essa expressão, A raiz de 3. Que se você pegar aquela fórmula da diagonal do paralelepípedo e colocar, ao invés de A, B e C, colocar tudo A, você vai acabar encontrando essa expressão aqui, certo? Alguns exemplos usando essa situação. O primeiro, considere um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 6 cm por 8 cm por 10. Então, um paralelepípedo com essas dimensões, posso fazer um esboço aqui do desenho e marcar as dimensões. Primeira pergunta, a área total. Eu vou usar a expressão área total 2 vezes AB mais AC mais BC. Tanto faz a ordem como você vai fazer. No meu caso, eu vou usar esse como sendo A, esse como sendo B e esse como sendo o C. Mas se você trocar a ordem, não tem problema. A área vai ser a mesma. Tá? Então, no meu caso aqui, considerando que o A é 6, o B é 8 e o C é 10. Trocando aqui, eu vou ter isso. 2 vezes 6 vezes 8, mais 6 vezes 10, mais 8 vezes 10. Isso daqui dá 48, 60 e 80. Então, 2 vezes 48 mais 60 mais 80. Fazendo a soma aqui dentro do parênteses, dá 188. 2 vezes 188, 376 centímetros quadrados, porque é área. Como eu falei na explicação, se você não lembrar disso daqui, o que você pode fazer? Essa área aqui de baixo, a área dessa base, é um retângulo. 8 vezes 6, 48. E eu tenho essa daqui de cima que é igual, então eu faria 48 vezes 2. Essa face lateral aqui, 10 vezes 8, 80. E a de cá também seria 80, então 2 vezes 80. E a face aqui da frente é 6 vezes 10, 60. Como a de lá de trás também é 60, 2 vezes 60. Fazendo os cálculos, você iria chegar nesse mesmo valor, certo? Próximo, o volume. Volume é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C, ou seja, 6 vezes 8 vezes 10. 6 vezes 8, 48, vezes 10, 480. E aí, como é volume, centímetros cúbicos, que é a unidade para volume. E, por último, a diagonal do paralelepípedo. A diagonal, a gente usa essa expressão. Raiz quadrada de A² mais B² mais C². No meu caso, o A é 6, o B é 8 e o C é 10. Então, substituindo. Resolvendo as potências, 36, 64, 100. Somando, isso daqui dá 200. Então, minha diagonal é raiz quadrada de 200. Como raiz quadrada de 200 não é exata, a gente faz aquela simplificação, né? Decompõe em fatores primos, e você iria, ao fazer a simplificação, você ia perceber que raiz de 200 é a mesma coisa que 10 raiz de 2. Então, esse seria o valor da diagonal desse meu paralelepípedo. E um outro exemplo, uma empresa decidiu criar uma embalagem na forma de cubo, cuja aresta mede 12 centímetros, para colocar seus produtos. Sabendo que o material para se fabricar a caixa custa 2 centavos por centímetro cúbico. Calcule o custo para fabricar a caixa. Então, veja, o que eu quero aqui? Como ela vai construir essa caixa e o material para fabricar a caixa custa 2 centavos por centímetro quadrado, o que eu estou querendo determinar é qual é a área total desse
cubo, porque é o que eu vou precisar para montar essa caixa. Ou seja, a área total, 6 vezes A quadrado, onde esse A é o quê? O valor da aresta, que ele forneceu aqui, ó. Aresta 12 centímetros. Então, 6 vezes 12 ao quadrado, resolve a potência primeiro, 12 vezes 12 dá 144, 6 vezes 144, 864 centímetros quadrados. Isso daqui é o total da a área total dessa minha caixa, desse meu cubo. E aí, o custo para se fabricar é de 2 centavos por centímetro cúbico. Então, o que eu vou fazer? 864 vezes 2 centavos. Isso daqui dá 17,28. Ou seja, o custo será de R$ 17,28 para se fabricar essa caixa. Bons estudos a todos!